Muito bem. Então, esse trabalho, por exemplo, que é feito, que a gente vai ver hoje, não sei se vai dar tempo, mas ainda vai ter mais 2 ou 3 estudos ainda, porque ele é muito grande o capítulo. A gente vai ver trabalhos importantes feitos dentro da casa espírita e que nós vamos ter reflexões muito boas, já que nós estamos, a maior parte de nós, né, envolvidos com tarefas no centro. Então, vão ser referências importantes para o nosso trabalho também. Quem poderia, por favor, fazer a leitura da passagem que começa o nosso estudo? Um grande silêncio pairava. Isso aqui é o Silvério fazendo, que é o mentor, que é o missionário, né, que vem. Ele é um espírito da equipe de Policarpo, no plano espiritual. Ele encarnou com essa missão de construir uma grande instituição, que não é só uma casa espírita, ela tem também um hospital para abrigar enfermos, de pessoas pobres que não tinham recursos, né? Também um asilo, que fica tudo vinculado à mesma instituição, um trabalho grande, né? Um trabalho importante. Então isso que vai ser lido agora está dentro dos comentários que ele está fazendo na mesa do centro com companheiros e a plateia, né? As pessoas que assistência sentada assistindo para depois receber o passe e os tratamentos que vão ser feitos, tá? Então, quem que poderia fazer a leitura para a gente, por favor? Um grande silêncio pairava no ambiente. Eu posso. Falou, Valéria. Um grande silêncio pairava no ambiente sob tensão e ansiedade contidas. Despir-se das mazelas, prosseguiu de maneira suave, que sobrecarregaram o ser com aflições desnecessárias, renovando os conceitos a respeito do prazer e do viver, que passam a expressar-se de maneira diferente da habitual, daquela que impõe a posse e o gozo irresponsáveis, desperta para a compreensão de valores mais importantes quanto duradouros, tornam-se os primeiros passos para a conquista de si mesmo, a fim de poder se avançar por diferente rumo, propiciador de felicidade. Enquanto se permaneça arrimado ao mecanismo escapista do eu não consigo, do eu sou infeliz, do ninguém me ajuda, a existência transcorrerá sob penas e desaires. No momento a partir da qual haja uma mudança de conduta mental e física para ação dignificadora, tornar-se-ão viáveis as realizações de enobrecimento e de libertação. Você me avisa onde parar, tá, Zé? Pode deixar, Valéria, eu te falo. O amor de Deus é o mesmo para com todos. Ninguém que se apresente melhor aquinhoado em detrimento de outro. Ocorre, no entanto, que cada qual possui o que recolhe com maior ou menor amplitude, podendo desfrutar do que se encontra armazenado resultante da coleta realizada. É imperioso, desse modo, o esforço pessoal. Os espíritos guias e familiares, em nome de Deus, ajudam, mas não têm permissão para eliminar os padecimentos que foram gerados por aqueles mesmos que os carregam. São mestres e amigos que auxiliam, sem retirar a responsabilidade do educando, que de outra forma, irresponsavelmente, volveria os conhecidos tormentos, logo estivessem diminuídos, o que, infelizmente, após haver se libertado, volve a buscá-los. Com a consciência de que tudo é possível àquele que crê, de acordo com a recomendação do Mestre Jesus, empenhamo-nos em conseguir o bem-estar e a alegria de viver com saúde, edificando a harmonia no coração e seguindo sempre adiante. Entreteceu mais algumas considerações finais, passando ao atendimento aos sofredores de ambos os planos ali presentes. As luzes foram diminuídas, dando lugar a uma suave penumbra que permitia visibilidade agradável de imediato convidando os lidadores da casa,
médiuns dedicados à fluidoterapia pelos passes, que se espalhassem pela sala, tomando-lhe os corredores. A seguir, conclamou todos a oração silenciosa, ao tempo em que enunciava alguns nomes de aflitos, para que as mentes emitissem vibrações de saúde, de paz e de fraternidade. Enquanto esse labor é realizado com unção e harmonia, que a todos envolvia, os portadores de mediunidade curadora e passista estenderam os braços com as mãos espalmadas na direção do público, deixando que as energias de que eram veículos se exteriorizassem, ou eles próprios se transformassem em antenas captadoras, transmissoras das correntes de vibração superior que invadiam a sala, sendo canalizadas em direção do público receptivo. A operação prolongou-se por aproximadamente 10 minutos, quando as luzes voltaram à sua pujança e teve lugar ao encerramento. Pude notar que os participantes do agape espiritual encontravam-se abastecidos de forças fluídicas e seus campos perispirituais exteriorizavam as variadas cores que se constituíam. Uma alegria natural invadia quase todos, confirmando os excelentes resultados da operação socorrista, na qual participaram também os trabalhadores desencarnados, que mantinham compromisso com a associação. Aí terminou, Valéria. Tá? Valeu. Bom, então vamos fazer os comentários aqui. No finalzinho da, da passagem que o Silvério está comentando, ele ainda está falando sobre o problema da mudança comportamental e, e esse problema da mudança comportamental, que na verdade nos acompanha há muito tempo, né? Se nós olharmos aqueles que seguiam Jesus, quer dizer, que procuravam Jesus, melhor dizendo, para buscar a cura, para buscar um alento, para buscar uma orientação, não é tão diferente das mesmas pessoas que procuram hoje ou consultórios, ou igrejas, ou centros, ou então se refugiam nas drogas, no álcool, nas extravagâncias, porque não conseguem encontrar o seu lugar aqui nesse mundo, né? As nossas dificuldades morais e as nossas lutas para sermos felizes e termos esse equilíbrio, eles não são tão diferentes assim. Os problemas são muito parecidos com 2.000 anos atrás. A gente não evoluiu moralmente tanto assim. Nós evoluímos muito cognitivamente. Em termos de inteligência, de conhecimento, de informação, nós evoluímos muito. Conseguimos melhorar bastante o nosso comportamento, mas ainda muito aquém daquilo que é necessário, especialmente no mundo que se transforma muito rápido. E nesse mundo que se transforma muito rápido, ainda tem um agravante, que quando a gente recua muito no tempo, nós tínhamos menos oportunidades para buscar falsas formas de felicidade, né? Formas ilusórias de felicidade. Hoje, as ilusões e as distrações são muitas e estão muito facilmente disponíveis, o que aumenta o nível de exercício do livre-arbítrio. No entanto, nós ainda estamos apegados a elementos do passado que já não são mais compatíveis. Porque o que acontece? Como a gente evoluiu cognitivamente, a nossa compreensão do que é certo e errado aumentou, né? Nós sabemos melhor do que no passado, e aí nesse ponto há uma diferença importante, daquilo que é certo daquilo que é errado. Ou seja, nós temos uma melhor compreensão da lei divina, mas segui-la é mais trabalhoso, é mais custoso, exige disciplina,
exige um esforço para sair da onde nos encontramos, para ir para um novo estágio. Temos que sair daquela situação de inércia que nos encontramos. E aí nós ficamos fazendo as- praticando as mesmas formas de tentar encontrar outras que se colocam à nossa frente para encontrar essa forma de felicidade. E aí nós entramos ainda num conflito maior, porque nós estamos fazendo uma coisa que nós sabemos que é errado ou que não deveria ser aquilo que a lei divina nos propõe dentro do nosso nível evolutivo, porque é importante entendermos isso. Comportamentos do passado que eram aceitáveis, porque o nosso nível evolutivo só permitia aquilo, já não são mais agora. Então, nós não podemos continuar tentando obter, seja o nosso, a nossa felicidade, tentando encontrar a nossa felicidade, da mesma forma que nós tentávamos encontrar no passado distante, ou então continuar realizando as mesmas coisas que realizávamos quando a nossa consciência já mudou. Ela já consegue identificar o que é certo e errado. Então, a mudança comportamental naquilo que se refere é, a estar em sintonia com a lei divina, estar em sintonia com esse mundo em que nos recebe, que nos abriga, que nos acolhe, quando nós não estamos em sintonia com ele, nós entramos em sofrimento, entramos em conflito. Essa talvez seja uma das grandes causas dessa verdadeira, vamos assim dizer, epidemia de neuroses e de obsessões que nós temos, né? Porque se multiplicaram as oportunidades de se cometer os erros, mas nós tivemos um aumento da nossa cognição, da nossa inteligência para identificar isso, mas moralmente nós não evoluímos, mas não tanto quanto deveríamos ter evoluído. O nosso mundo já era para estar numa condição melhor, nós não éramos para estar tendo no nível tanto individual quanto no nível coletivo os problemas que nós vemos acontecendo no mundo hoje. Isso não deveria estar mais acontecendo, né? A gente falava, por exemplo, no passado, se você volta à época do Cristo, nós tínhamos a escravidão disseminada no mundo todo. Hoje você não tem uma escravidão no sentido formal, como nós tínhamos no passado, mas você tem tráfico de pessoas, por exemplo. Tráfico de crianças, tráfico de homens e mulheres com, é, com vários objetivos. é, e isso acontece nos dias de hoje, né? Nós tínhamos fome há 2000 anos atrás, continuamos tendo fome agora, apesar da imensa abundância que nós temos no nosso mundo de hoje. Ou seja, os problemas em si, nós não conseguimos diminuí-los porque nós não nos modificamos moralmente, apesar de termos evoluído muito cognitivamente. Então, acho que esse é o ponto-chave que o Silvério coloca aqui, das dificuldades. Isso vale tanto para encarnados quanto para desencarnados. É a mesma situação, tá? Nós vamos ter viciados, encarnados e desencarnados. Nós vamos ter indivíduos apegados à sexualidade no plano da matéria, vamos ter indivíduos apegados à sexualidade no campo do espírito, numa forma doentia, né? Vamos dizer assim. Indivíduos violentos no campo da matéria, indivíduos violentos no campo do espírito. Indivíduos cheios de mágoas aqui na Terra e raiva, cheio de mágoas e raiva no plano espiritual. Então, ou seja, nos dois planos, esse intercâmbio de comportamentos é muito parecido. 3.1 da nossa apostila. Continuando as explicações, o principal dirigente daquela instituição alerta para a necessidade de renovar os conceitos daquilo que realmente importa. Algum comportamento que nos trazia prazer, segurança e paz em um passado distante, frequentemente pode ser prejudicial agora. Isso porque a lei de Deus atinge diferentes níveis de evolução da criatura, e nesses diferentes níveis se encontram diferentes necessidades a serem satisfeitas na jornada evolutiva. O homem das cavernas de 50.000 anos atrás, ele podia ter um comportamento que lhe trazia um estado de, vamos dizer assim, de felicidade, apesar dele nem talvez conhecer bem o que seria realmente a felicidade, mas ele estava ensaiando essa busca de se sentir bem numa determinada, fazendo coisas que seriam impensáveis hoje em dia. Então, assim, nós trazemos enraizados dentro de nós essas buscas mais
sensórias, mais materiais, mais das paixões, dos apegos que nos acompanha há milhares de anos, mas com a nossa evolução cognitiva, especialmente, e com a evolução da própria forma do pensar coletivo, o que acontece por desenvolvimentos filosóficos, religiosos, sociológicos, políticos. Então, essa forma de organização da sociedade começa a mostrar também os equívocos comportamentais. E não adianta, se nós formos tentar fazer o mesmo que fazíamos lá no passado, nós vamos criar problemas seríssimos agora. Mas no passado, essas coisas eram aceitáveis, porque para aquele nível evolutivo, a lei de Deus está se cumprindo dentro daquele nível de percepção daquela criatura. Tá? Ela tem que obedecer a essa capacidade de entendimento de cada um. Cada vez que adquirimos maior conhecimento ou capacidade de compreender a lei divina, antigos comportamentos devem ser deixados no passado e novos comportamentos surgem como necessários. Quanto mais evoluímos, menos materiais devem se tornar esses comportamentos. Então, gente, não tem como. O que está acontecendo? Nós estamos entrando num estágio da nossa existência, muitos de nós, eu não saberia mensurar em termos do nosso mundo, mas sei lá, 40, 50% da nossa população, ela está num estágio que é aquele ponto de virada, onde você tem que deixar os velhos hábitos e fazer as mudanças que são necessárias e urgentes, porque está chegando o momento, vai chegar esse momento, que esse mundo não comportará, ele tem que evoluir, e ele não comportará indefinidamente, com o crescimento cognitivo, a permanência de comportamentos inferiores, comportamentos inadequados, porque imagina só, se você tiver uma ciência, uma tecnologia extremamente desenvolvida, uma inteligência extremamente desenvolvida, individual e coletiva, e uma moral baixa, nós vamos nos destruir. Simplesmente porque a nossa tecnologia será poderosa demais, será como se pegar uma arma e botar na mão de uma criança, de uma criancinha, entendeu? Você pode produzir um desastre. Então é claro que isso não vai poder acontecer. Alguma coisa irá brecar esse processo, ou haverão as grandes migrações espirituais, né? Então não tem como, não há como nós querermos continuar com esse nível de materialidade do nosso mundo. Vejam, é, com todo o desenvolvimento da internet, das redes sociais, né, do mundo digital, essa materialidade que era, digamos assim, como é que eu posso dizer, concreta, ela migrou para uma materialidade virtual, onde nós agora vislumbramos a materialidade dentro do virtual. Nós não conseguimos aproveitar essa ferramenta extraordinária para colocar ali as melhores coisas. Então, esse processo mostra que essa materialidade do nosso mundo ainda muito forte, muito intensa, ela obviamente vai trazer muitas dificuldades para nós. E por isso nós vemos os consultórios cheios, os centros, as pessoas buscando com muitos problemas, as igrejas, os templos, é, a psicologia talvez nunca teve tantos desenvolvimentos como nos dias atuais para tentar levar recursos que possam ajudar as pessoas, né? 3.2. Se a partir do cultivo de comportamentos inadequados, pensamentos, palavra e atitude, entramos em conflito com a lei divina, obviamente estabelecemos, acima de tudo, um conflito interno e reações kármicas internas e externas. A essas reações oriundas de conflitos com a lei de Deus, frequentemente, elas chegam acompanhadas da dor. Nesse caso, a ação de auxílio de espíritos superiores ou dos trabalhadores espirituais, guias e protetores espirituais, não é o de levar para longe as dores e adversidades, mas de nos instruir, de nos auxiliar, nos fortalecer com sua presença, para que possamos produzir nossa própria transformação moral e o afastamento natural da dor e da adversidade que vem desse conflito interno e externo, né?
Entre esses valores que a transformação traz, a fé, que muitas vezes é alcançada pela prática de uma oração sincera e dirigida com todas as forças. A prática da oração é um dos melhores mecanismos de educação da mente. A fé é um poderoso medicamento que nos fortalece nos momentos de dificuldade e aflição e nos permite atravessar difíceis caminhos. Aqui a gente chama atenção, né, para a fé humana e a fé divina, né, como coloca Kardec. Uma fé na nossa própria capacidade, acreditar na nossa própria capacidade, mas ter também essa conexão com o divino, com o sagrado, porque sozinhos torna-se muito difícil, sem essa conexão, sem entender o nosso papel dentro desse mundo e das forças maiores que movem tudo isso, é muito complicado. Mas, por outro lado, a presença desses mentores, desses trabalhadores espirituais, não podem tirar de nós sofrimentos que nós mesmos criamos pelos nossos equívocos. Quando a gente fala de karma interno e externo, é porque o karma interno que eu me refiro é a criação de sombra que vem de um conflito, de uma incapacidade de gerenciar os nossos conflitos. Elas se acumulam ali e não são tratadas, não são gerenciadas, elas vão vir à tona mais à frente, então é uma espécie de karma interno que eu tenho que enfrentar, porque ele se transforma em neurose no nível do ego, no nível da consciência, aquilo que vem lá do subconsciente, e tem que ser tratado, né? Então ele é meio que uma manifestação de um karma interno. Karma externo, porque toda visão equivocada do mundo, da vida, os conflitos com a lei divina levam a conflitos com as outras pessoas. A nossa forma de nos relacionarmos, a forma que nós lidamos com as pessoas, nós vamos magoar pessoas, nós não vamos perdoar, nós vamos agredir, nós vamos prejudicar. Então tudo isso gerará também um karma externo que virá. Karma esse que a gente está falando aqui no sentido mais negativo, mas ele tem um sentido positivo, porque o karma é como se fosse assim ação, né? A tradução de karma seria ação. Esse mecanismo de ação é um mecanismo que produz uma ação e uma reação, na verdade. Então, se eu faço bem ao mundo, eu recebo o bem em troca. Isso é uma lei. Se eu faço mal ao mundo, eu vou receber a dor em troca. Tudo isso, digamos assim, tirando como uma referência essa lei divina que nós imaginamos ter, né, estabelecemos alguns princípios. O amor infinito, a perfeição infinita, a justiça infinita, a inteligência infinita. Então, baseado nesses critérios, nós buscamos então o nosso ponto de referência. É onde nós nos guiamos por esse ponto de referência fora de nós mesmos, né? Estabelecemos um ponto de referência fora de nós mesmos. Então, isso nos ajuda a compreender como lidar com as pessoas. E o lidar com as pessoas de uma maneira boa, de uma maneira harmoniosa, fará com que isso se volte a nosso favor. Lidar com as pessoas de uma maneira egoística, de uma maneira mesquinha, de uma maneira de vingança, de querer levar vantagens nesses relacionamentos, fará com que isso se volte contra nós, e aí esse fator externo nós vamos chamar de um karma externo. Internamente, nós produzimos o mesmo elemento. Jogamos coisas ruins para dentro, isso vai vir de volta, porque ele não pode ficar dentro de nós daquela forma. Ela tem que ser transmutada, tem que ser iluminada, essa sombra tem que fazer parte do nosso self, né? 3.3. Para o encerramento da tarefa no campo das atividades humanas, foi aplicado o passe coletivo espiritual, né? Então, os médiuns, né, de cura e passistas da instituição que se encontravam espalhados no salão impuseram suas mãos sobre aqueles que se encontravam sentados aguardando. Então, o fenômeno do passe magnético espiritual se deu através de alguns mecanismos conhecidos. A gente usa aqui, gente, esse termo magnético espiritual, porque, como nós já comentamos outras vezes, né, o passe ele envolve, principalmente do ponto de vista do encarnado, quando é o desencarnado, ele é sempre um passe espiritual. Quando ele é um encarnado, ele é espiritual no sentido em que há uma expansão do perispírito do médium passista e também digamos, vamos chamar assim de ondas mentais, né, que você envia para aquela pessoa, os seus pensamentos
com o desejo de melhora, de restabelecimento daquela pessoa, de que ela fique bem, pensamentos amorosos, né? Então, há uma expansão perispirítica, mas existem ondas de pensamento também envolvendo aquela pessoa. Nesse sentido, nós podemos dizer que ele é também espiritual. Mas há um elemento magnético, quando a gente usa esse termo magnético, nós estamos nos referindo a um termo bem antigo, né, do século XIX, que nem seria hoje muito adequado, mas é o que se mantém dentro da tradição espírita. A gente não tem que mudar isso agora, não faz sentido, né? Se for o caso de mudar, vai chegar o momento certo, isso vai acontecer. Mas usa-se esse termo magnético para fluido vital, que é uma expansão que vem de fluidos vitais que saem do nosso corpo e são, digamos assim, alcançam o paciente. O fluido vital tem uma ação tanto no perispírito, de reequilíbrio do duplo etérico do paciente, quanto no corpo físico. E ele é utilizado pela espiritualidade, pelo teu mentor que está ao teu lado, nesses elementos nessas tarefas de auxílio específico no corpo físico ou no corpo astral, né, no perispírito. Por isso que a gente chama de magnético espiritual, passe magnético espiritual. Então, nesse caso de um passe coletivo, aqui a gente já de cara, a gente não cita isso aqui agora, a gente vai citar isso depois. Há uma dificuldade, às vezes, das pessoas compreenderem que o passe coletivo, ele não é exatamente igual, a gente vai ver isso depois, ele não é exatamente igual ao passe individual, ele tem características um pouco diferentes. Mas eles se assemelham bastante em termos de resultados. Um passe coletivo ele pode dar o mesmo resultado que um passe individual. Por que eu estou falando que pode dar o mesmo resultado? Porque a pessoa, muitas das vezes, ela acha que o passe, quem está recebendo, acha que o passe coletivo não é tão efetivo. Se a pessoa tivesse bastante focada, quem está assistindo a palestra, o estudo, o que for, tivesse bastante focada, ela já receberia o passe ali mesmo. Porque essas movimentações de energia, talvez não tanto o fluido vital, mas os passes espirituais já são aplicados durante o desenvolvimento dos trabalhos. No caso aqui não era uma palestra, né? Eram comentários que o Silvério estava fazendo em cima de uma leitura inicial de um livro, de uma passagem do Evangelho que ele faz, e depois ele começa a fazer os comentários. E nisso já está havendo movimentação espiritual no salão. Então, assim, para quem está sintonizado, ouvindo ele e focando, a importância do silêncio. Ele, na verdade, já está recebendo esse auxílio. O passe também coletivo, ele é muito eficiente também. Mas o problema é que a pessoa, às vezes, não acredita que ele é eficiente. Acha que tem que entrar na cabine para receber o passe. Então, isso já diminui um pouco a eficácia dele, porque uma boa parte do trabalho de auxílio depende daquele que recebe o auxílio, né? Se aquele que recebe auxílio não está acreditando que vai ser ajudado, você já reduziu bastante a eficácia do tratamento. Isso vale, inclusive, para os recursos médicos. Uma pessoa que está passando um momento difícil de uma doença. Se ela não acredita que ela vai se curar, se ela não fortalece seu sistema imunológico, seu equilíbrio de homeostase do seu organismo, ela dificulta o processo de tratamento. Ela não vai seguir, se for um caso de que não está internada, né, que ela está passando por um tratamento fora ali que vai no médico com frequência ou no hospital, mas ela não segue as prescrições porque ela não acredita que vai se curar ou que não vale a pena, as chances dela são muito menores, né? Ela não segue as dietas, ela não segue as prescrições que o médico dá, ela não procura seguir as orientações que fazem parte do tratamento. Então, obviamente, que se ela não acredita e não se envolve, é óbvio que o procedimento de cura ele é menos eficaz. Ele pode acontecer, ele vai acontecer, pode acontecer, mas é menos eficaz. Se a pessoa se envolve, é muito mais efetivo esse processo. Isso vale mais ainda com mais intensidade, quando nós estamos falando de recursos espirituais que vamos receber numa casa espírita. Então, por isso que a gente comenta essa questão do passe coletivo, na dificuldade que às vezes as pessoas têm, porque elas já acostumaram com passe individualizado, mas os dois passes são bastante efetivos. Só que às vezes o que pode acontecer é que no passe
por exemplo, coletivo, você tenha poucos passistas. E aí, o que que acontece? Você não tem tanto fluido vital para disponibilizar, formar aquela redoma de energia que precisa envolver aquelas pessoas. Aqui a gente entende que existem bastantes médiuns e passistas ali, médiuns curadores, inclusive, aqui, pelo que ele coloca, e passistas. Esse número precisa ter o mínimo necessário para poder formar essa corrente. Senão o passe vai ser só espiritual. Vai ter eficácia também, mas os recursos de fluido vital vão ser menores, tá? Há uma pequena diferença dependendo do tratamento que você está querendo alcançar. Então, continuando esse 3.3, os mecanismos que estão envolvidos nesse passo coletivo. Letra A, emissão perispirítica dos médiuns passistas. Então, da mesma forma que acontece na cabine de passe, o médium na frente da pessoa que está recebendo passe, a emissão, a expansão perispirítica, ou seja, é o mesmo que acontece, muito parecido com o que acontece no fenômeno mediúnico. Quando você vai, por exemplo, psicografar, você vai ter a psicofonia, o médium expande o perispírito dele e há um desdobramento. No passe, não necessariamente ocorre, pode eventualmente acontecer algum desdobramento, mas não precisa haver. O perispírito se expande naturalmente e encontra a aura do paciente que está ali sentado recebendo. Isso no passe individualizado dentro da cabine. Essa é uma parte do processo de tratamento. O outro é o envio de fluidos vitais do médium. O terceiro é o pensamento do médium, aí nesse caso nem num plano de energia, mas num plano mental mesmo, também envolvendo. Quanto mais carinho você tiver por aquela pessoa, o desejo que ela fique bem, seus pensamentos estão chegando. Mas aí é um trabalho também da espiritualidade junto, que está realizando toda a manipulação dessas energias em benefício da pessoa que recebe. Mas a pessoa que recebe precisa também, seja no coletivo, seja no passe individual, ela tem que estar se colocando numa condição de receptividade. Senão também o passe não tem como produzir os seus resultados. A cabine de passe ou no passe coletivo, os resultados podem ser extraordinários, gente. Um tratamento de passe ele pode tirar uma pessoa de uma crise de transtorno psicológico, de ajudar muito nos processos obsessivos, em casos de depressão. Uma série de problemas podem ser ajudados. Eu não estou querendo dizer que o passe sozinho deverá fazer isso, mas ele é um recurso a mais que se dispõe, que se junta a todas as ferramentas que nós temos para o tratamento que é utilizado. Então, primeiro, essa emissão perispirítica ali, nesse passe coletivo. As energias dos médios estão se expandindo em direção a esse núcleo que é onde estão sentadas as pessoas ali, tá? Os médios estão em volta e estão impondo suas mãos. Muito bem. Aí a gente vai para a letra B. A emissão de fluidos vitais. Então, esses fluidos vitais vão meio que a gente vai ver que vai se formar, depois o Manuel Filomeno, no próximo, a gente não vai poder ver hoje o item 4, achei que ia dar para ver, mas não teve, porque também a gente teve muitas orações hoje, acabou atrasando um pouquinho o início. Mas a gente vê que se forma uma redoma, como se fosse uma redoma, sabe? De energia em torno do grupo que está ali recebendo o passe, formado pelas energias do plano espiritual e que estão sendo enviadas pelos passistas e médiuns, né, da casa. E aí a energia vital se soma a esse fluxo dessa redoma, que vai se distribuir pelas pessoas que ali se encontram, tá? Então, existe a expansão perispirítica dos médiums. Segundo, doação de fluido vital, que é variável de um médium para outro. Tá? Terceiro, o passe diretamente pelas entidades espirituais. Então, parte dessas energias que estão formando essa redoma, né, esse glóbulo em torno do grupo, tem energia espiritual dos trabalhadores da casa, ali também expansão perispirítica deles também, emissão de ondas do pensamento e energias que vêm do plano mais alto também, dependendo do nível de equilíbrio dessa casa, de dedicação, de fidelidade
ao trabalho e da conexão espiritual, começam a vir energias de planos muito elevados, viu, gente? Isso começa a acontecer especialmente quando se é muito fiel a esse trabalho, se leva ele com muita firmeza, com muita dedicação. Então, entidades muito elevadas começam também a fornecer energias para esse trabalho que é feito, tá? Que está num plano acima dos próprios mentores da casa, tá? Às vezes eles estão além dos mentores da casa, esse auxílio que chega. Apesar que os mentores percebem que está vindo esse auxílio, né? No item D, a ação dos espíritos trabalhadores sobre os médiuns passistas, potencializando a emissão fluídica. Então, esses espíritos trabalhadores, eles têm, na verdade, vamos botar aqui 3 tarefas. A primeira é eles próprios doam as energias para essa formação dessa redoma que a gente vai ver depois. Eles transitam dentro do meio do grupo de pessoas que estão sentadas, impondo as mãos e realizando tarefas naqueles indivíduos que precisam de um tratamento mais especializado, tá? Porque às vezes o que acontece? A pessoa está sentada, é, focada no que está sendo falado, e no momento desse passo coletivo, em geral, alguém faz a oração para poder manter a atenção das pessoas, né? Faz uma oração para se manter a atenção. É comum no passo coletivo se fazer isso. E manter focado as pessoas dentro desse processo que está sendo realizado. Só que algumas pessoas têm necessidades específicas dessas pessoas que vieram receber ajuda. Então a espiritualidade se aproxima, não os passistas encarnados, os trabalhadores espirituais se aproximam de algumas dessas pessoas e realizam passes em regiões específicas que precisam ser tratadas. Mas de uma forma geral, o benefício vem de uma maneira bem natural. Você tem um excesso de energia aqui em cima nessa, digamos assim, vamos imaginar essa redoma de energia, e você tem pessoas que estão carentes de receberem esse auxílio. Naturalmente, ele flui em direção àquelas pessoas, desde que elas se coloquem numa condição de receptividade, né? Porque sem a receptividade fica muito difícil. Ajuda, vai conseguir ajudar, consegue, mas com menos eficácia, tá? Terceiro ponto que vai acontecer aqui são os espíritos potencializarem a emissão fluídica dos médiuns. Isso também acontece, tá? Então a gente sabe que às vezes no passe o médium ele não só emite pela sua concentração os fluidos necessários, sejam eles perispiríticos, sejam eles fluido vital, como eles também podem ser, digamos assim, essa capacidade da emissão fluídica pode ser potencializado pelo seu mentor, que trabalha principalmente o chakra coronário, tá? Pode trabalhar também o chakra frontal, chakra cardíaco, são esses 3 principais, mas o chakra coronário especialmente, como ele controla uma quantidade muito grande de várias glândulas de todo o corpo e várias regiões do cérebro, o chakra cardíaco ele tem uma predominância muito grande, é provavelmente nesse chakra que a espiritualidade trabalha para aumentar essa, até porque ele vai direto na pineal, ele vai trabalhar a emissão fluídica maior do médium, até o ponto que não haja, obviamente, esgotamento do médium, seja fluido vital, seja ajudando na expansão perispirítica do médium. Isso depende muito, é claro, da conexão do médium com o seu mentor, o que também, por outro lado, é resultado de quê? Do trabalho, da dedicação, da oração, da preparação, tudo isso vai criando condições para que essa tarefa se torne cada vez mais efetiva e os resultados sejam cada vez mais observados, mais bem observados, os bons resultados. Então, essas são as 3 ações que os espíritos realizam no passo coletivo. Eles ajudam a aumentar a quantidade de energia dessa, digamos assim, dessa redoma, né, que envia essa energia para dentro do grupo que está sentado ali. Eles transitam, alguns deles transitam pelas pessoas, aplicando passes em algumas pessoas que precisam de um tratamento mais direcionado. Não são todas as pessoas que precisam disso. E terceiro, eles potencializam a emissão fluídica dos médiuns, tá?
Agora a gente ir finalizando aqui. Dessa forma, após cerca de 10 minutos, encarnados e desencarnados se encontravam envolvidos em grande auxílio, sendo, obviamente, a efetividade deste recurso proporcional ao merecimento e à condição de receptividade que cada um se colocava. Então, dependendo de como o indivíduo se coloca, se ele se prepara, se ele deseja ser ajudado, é o primeiro passo. Às vezes não vai ser no primeiro momento, vai ter que ser várias oportunidades para que isso aconteça. Às vezes o tratamento ocorre quase que de imediato. Nós observamos isso também nos pedidos de oração intercessória. Tem pessoas que têm uma resposta mais rápida, tem pessoas que demoram mais para que essa resposta aconteça, e tem pessoas que não têm uma resposta, ou pelo menos a gente não fica sabendo, né, de um retorno do que aconteceu. E tem pessoas que aconteceram coisas extraordinárias que, se a gente não procurar, também não sabe. A gente pediu hoje por um senhor, porque aqui os mecanismos são muito parecidos, tá? Não são iguais, não são iguais. Passe coletivo, passe individual e oração intercessória são coisas um pouco diferentes. Mas, no fundo, elas têm alguns mecanismos parecidos. Por exemplo, o nosso pensamento vai em direção àquela pessoa, o nosso pensamento ele alimenta nossa doação de fluido vital, mesmo que nós estejamos nas nossas casas, a espiritualidade consegue trabalhar esse fluido, porque como ele está num limite, o fluido vital está num limite entre o material e o espiritual, ele está bem nesse limite, ele parece transitar bem nessa estrutura espaço-tempo. Então não adianta de ficar também achando, meu fluido não vai chegar até uma outra cidade. Chega, porque a natureza dele não é é pouco material, ela está num nível que nós chamamos de intermediário. Ela está muito parecido com o perispírito, ela é um pouco mais densa que o perispírito, o fluido vital, mas ele é um pouco parecido com o fluido da natureza do perispírito. Então, ele transita bem nesses campos de espaço-tempo. Então, nós conseguimos, nós não fiquemos preocupados com questão de distância, não. Esse senhor, um senhor que nós fizemos oração hoje aqui por ele, já viemos fazendo algumas vezes, ele teve praticamente os médicos condenaram ele. Não tinham, pela informação que me chegou ontem, eles não tinham mais nenhuma esperança de que ele ia conseguir sobreviver, do problema que ele teve. E que foi uma complicação pós-cirúrgica. E ele está praticamente já em processo de recuperação. Conseguiu sair do, da sedação, da intubação, está no estágio final dos antibióticos, a infecção já está controlada, e ele deverá sair da UTI num caso que os médicos praticamente já tinham meio que jogado a toalha. Só que eu, por exemplo, só fiquei sabendo disso porque eu insisti, eu fiquei perguntando para a pessoa como é que está fulano, como é que está fulano e tal, e depois de 5, 6 dias que foi me responder isso. Então, assim, eu gosto de tentar obter alguma informação para a gente direcionar o nosso trabalho e ver os resultados. A gente observa que os resultados começam a ser muito bons. Quando nós nos propomos a uma tarefa, por exemplo, a tarefa aqui da oração intercessória nossa já tem mais de 10 anos, né? E demora tempo para que a gente consiga criar um vínculo com a espiritualidade e merecer ter assistência de trabalhadores espirituais que vão se envolver com os grupos e com as pessoas que de fato têm a responsabilidade para essa tarefa. Eles não vão se envolver com o primeiro grupo que se apresenta. Outros espíritos vão estar ajudando. Daqui a pouco, outros espíritos vendo essa dedicação começam a se aproximar e outros resultados começam a aparecer. Nos grupos espíritas é a mesma coisa. Se o passista se dedica, deseja o bem, cultiva o bem, é, é, mantém essa conexão espiritual muito forte, vai ter resultados muito bons na cabine de passe. E se o trabalho do centro é, como nesse caso aqui, um trabalho de passe coletivo, digamos que seja esse o padrão da casa, do passe coletivo, vai, com o passar do tempo, criar um padrão de excelência no tratamento, no atendimento, mas sempre entendendo que depende daquele que recebe, primeiro criar essa conexão e alguns fatores kármicos envolvidos nesse processo. Mas, no mínimo, talvez ele não alcance a cura, né, física, mas ele vai conseguir uma força espiritual, uma força psíquica muito maior, pelo acompanhamento que ele passa a ter, pelo reequilíbrio
energético do seu perispírito, que tem reflexos no cérebro, que tem reflexos no sistema imunológico, tem reflexos no sistema endócrino, toda essa complexidade orgânica nossa, ela está toda conectada entre ela e junto com o perispírito, nesse campo de energia. Se você trabalha esse campo de energia e reequilibra ele, você ajuda nesse reequilíbrio do corpo. Agora, tudo está na mente, né? O indivíduo, por isso que ele coloca até no início, ele até o Silvério coloca essas palavras aqui, né? Eu não consigo, eu sou infeliz, ninguém me ajuda, né? Os chamados mecanismos escapistas. Se você começa a cultivar esse tipo de pensamento, não vai, é, ajuda vai ter, mas ela vai ser, digamos assim, diminuída. É claro que, como a gente já falou, tem espíritos que estão em grande sofrimento, não conseguem se colocar em condição de receptividade. Me refiro a espíritos assim, encarnados e desencarnados. É claro que o pedido de ajuda para ele vai sempre produzir algum resultado, mas ele é mais efetivo esse resultado quando o indivíduo, ou é mais rápido, talvez, né, vamos dizer assim, mais rapidamente observado quando o indivíduo consegue estar consciente e se colocar numa condição de disponibilidade. é, Exatamente, a Mônica coloca que será refratário, sim. É, o indivíduo. A gente tem um caso, né, que eu sempre comento, que é aquele caso do Alfredo, lá nos Mensageiros, que tem lá aqueles 2.000 espíritos naquelas macas, no estado como se fosse assim, de verdadeiras múmias, né? Totalmente, o perispírito deles totalmente rígido, numa forma cadavérica, e eles estão tendo pesadelos ali. Foram tirados do umbral, colocados dentro do posto de socorro para serem tratados. Eles, obviamente, não estão receptivos, mas a gente observa que o trabalho constante e persistente do passe coletivo, que ali é aplicado um passe coletivo, mas tudo na espiritualidade. Num dado momento do tratamento, dois se levantam e saem correndo, saem daquele estado de pesadelo e já estão assim a meio caminho de começar o tratamento deles agora. Os outros ainda têm que persistir naquela tarefa. De vez em quando um vai acordar, outro vai acordar, então isso significa que mesmo numa situação de muita, digamos assim, de total incapacidade de se conectar a essas energias superiores, na incapacidade de se colocar em sintonia, um pensamento amoroso que evoque o melhor para aquela pessoa, um pensamento de grande compaixão, ele consegue ir quebrando essas cascas. Vai quebrando essas cascas até que ele consegue chegar dentro um pouco mais do nível, especialmente se nós criarmos um vínculo de afetividade mais específico. Ele começa a entrar dentro dessa casca, quebrar um pouco essa casca e remexer um pouquinho por dentro, renovando os pensamentos daquela pessoa. Vai ter resultado? Vai. Só que é mais demorado, entendeu? É um tratamento mais homeopático, vamos dizer assim. Para aquele que se coloca numa condição mais receptiva, é um tratamento mais forte, mais intenso, mais rápido, com melhores possibilidades, mas entendendo, sempre respeitando as questões kármicas, né? O planejamento kármico que o indivíduo traz. Às vezes o indivíduo traz uma doença muito grave, uma criança, por exemplo, ela vem com uma doença gravíssima, que é o que faz parte da programação kármica dela. Não adianta você querer mudar isso. Mas você pode melhorar a qualidade de vida dela, ajudando a família através de diversas formas para ela se sentir mais acolhida e espiritualmente ela também ser mais protegida. Então ela passa pela aquela prova difícil, mas de uma maneira muito mais assim suave, menos pesada do que seria se ela não tivesse essa ajuda. Então tudo isso está valendo como parte do tratamento proposto. Bom, gente, nós vamos parar aqui então, vamos pausar e